Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, apenas do versículo 9 ao 14. Palavra muito importante para a nossa caminhada cristã. Muito importante mesmo entendermos isso que vai ser dito nesta noite. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Quando estiver lendo o texto, procure visualizar a cena desse episódio. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Todos acharam aí? Diz assim o texto sagrado: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Preste atenção. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha o que ele diz: ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor, como é bom estar na Tua presença nesta noite. Nós Te louvamos, Te exaltamos, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Essa palavra é tão importante para aqueles que já estão há um certo tempo na caminhada cristã e para aqueles que estão começando. Que nesta noite o Senhor possa usar a minha vida para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, eu creio que nessa noite nós temos muito a aprender com esse episódio. Portanto, vamos ficar atentos que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Meus irmãos, eu tenho 25 anos de convertido. Não é muito, né? Não sei quanto tempo tem a irmã Nora. Quantos anos de convertido? Mais de 20? Mais 30? Não, tem mais, não sei se alguém tem mais aqui de 25 anos, mas não é muito. Tem pessoas que têm muito mais, mas também não é pouco, verdade? Não é muito, mas também não é pouco. Eu tive um encontro com Cristo aos 18 anos de idade, e desde que me converti, eu vivo na igreja, envolvido com as coisas da igreja. E em todo esse período, é natural que eu tenha adquirido uma certa experiência. 25 anos na igreja, envolvido sempre com todas as coisas que havia na igreja, é natural que eu já tenha uma certa experiência. Eu já dirigi diversos trabalhos de oração, com jovens, com senhoras, com homens, e depois de alguns anos com o trabalho de oração, eu aprendi muito. E olhando para esses 2 homens, olhando bem para eles, estava pensando nisso ontem na madrugada, e se apresentaram diante de Deus em oração, eu confesso que nos meus primeiros 15 ou 17 anos de convertido, eu me identifico muito com um deles. Daqui a pouco eu digo qual é, ok? Vamos primeiramente analisar a oração do fariseu, versículo 10 e versículo 11 e 12. Diz o seguinte: 2 homens, preste atenção, subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Ele não falava publicamente, era no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Meus irmãos,
irmãos, observem que o fariseu se acha superior em relação ao publicano. E eu confesso, de todo o meu coração, eu confesso que nos meus primeiros anos de convertido, eu era justamente como esse fariseu. Confesso para vocês vão entender. Arrogante, soberba, me achava superior em relação a outros irmãos, confesso isso. Agora, o mais interessante é que o que me deixou desse jeito, isso eu quero chamar a sua atenção, foi o fato de eu ser um jovem muito atuante na igreja. E vocês vão entender. Quando eu era jovem, praticamente, irmão, sem exagero, eu orava quase que todos os dias. Era um jovem muito atuante. Eu levantava as madrugadas para orar e contabilizava isso. Eu jejuava, eu vivia nas vigílias de oração, reuniões de orações. Eu lembro que quando eu me reunia com a galera para conversar, no final eu era muito chato, eu sempre terminava em oração, vamos orar. Então eu sempre fui um jovem assim. Eu dirigi um trabalho de oração com os jovens, só para vocês terem uma ideia, durante 9 anos consecutivos. Era as segundas e quartas-feiras, durante 9 anos. Eu lembro que quando, domingo, após o culto, eu ia pelos hospitais, visitar os doentes, enfermos. Quando chegava o fim do ano, eu dizia, não faltei nenhum culto durante o ano. Eu contabilizava tudo isso. Então, quando eu olhava ao meu redor e às vezes não via jovens do mesmo pique que eu, do que o meu, eu me achava superior a eles. Eu me achava melhor do que eles, mesmo que eu dissesse que não era. Mas lá no íntimo, eu pensava, eu sou melhor do que eles. Mas também confesso que eu era um jovem ignorante. Mas depois de um tempo e aprendendo a vida com Deus, com os irmãos mais experientes, percebi também que fui muito mal orientado. Mas aos poucos, graças a Deus, eu fui aprendendo. Mas eu confesso que nos meus primeiros anos da minha caminhada cristã, eu parecia muito com esse fariseu do texto. Meus irmãos, os fariseus eram um grupo de judeus que se achavam os santões, né? Eles se achavam os santões da sua época. Já o publicano era um traidor que trabalhava para Roma e cobrava impostos do seu próprio povo. Um publicano bem conhecido na Bíblia é Zaqueu. Agora preste atenção que Jesus, ele começa essa parábola dizendo o seguinte, versículo 9: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Os fariseus se orgulhavam de suas qualidades, confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Era assim que agiam os fariseus. Versículo 11 e 12, para você fixar o fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, eu não sou igual a esse publicano pecador. E esse é o grande perigo de quem é muito envolvido na igreja. Eis aqui um perigo de quem é muito envolvido com as coisas de Deus, pois às vezes nós nos achamos os tais. Muitos podem pensar, quarta-feira eu sempre estou aqui, mas o irmão nunca vem. Mas não no íntimo, pensemos isso. Reunião de oração, eu estou em todas, mas aquele irmão nunca vem. Eu prego, eu ensino, eu toco instrumento, eu oro, eu conheço bem a Bíblia, e aquele irmãozinho, ele não conhece. E muitas vezes começamos a pensar que somos melhores do que o nosso irmão. Lá no íntimo, você começa a pensar isso. Começamos a pensar que somos mais espirituais do que aquele irmão que não está no seu pique. Agora, eu não estou dizendo que você não deva se envolver intensamente com a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou fazendo apologia a uma vida descompromissada na igreja.
Claro que todos que podem devem fazer isso, estar em todos os cultos, participar de todos os trabalhos que fazemos, ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, viver uma vida de oração. Mas o problema talvez seja a motivação, que não esteja agradando a Deus. Esse é o problema. Talvez todo esse envolvimento seja desprovido de humildade, de piedade, de amor a Deus. E pior, talvez você esteja confiando em sua própria justiça e não na justiça de Cristo, e com isso desprezando os outros. Assim é o fariseu. E toda essa arrogância, todo esse orgulho de si mesmo se revela de várias formas. E também quando estamos diante de Deus em oração. E esse foi o caso do fariseu. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Observe que o fariseu não estava falando isso com as suas palavras, não era algo audível, mas era lá no íntimo. Isso me chamou a atenção. Versículo 11: o fariseu em pé orava no íntimo, ou seja, lá no seu coração, onde ninguém via, onde ninguém sabia o que ele estava pensando, mas Deus sabia, porque Deus conhece o meu íntimo, conhece o seu. E quantas vezes, quando estamos orando lá no nosso íntimo, em nosso coração, a nossa alma, estamos falando e pensando: eu não sou como aquele irmão, não sou mesmo, eu não cometi o pecado que ele cometeu, eu estou aqui todos os dias, ele quase não aparece na igreja, eu conheço a Bíblia, ele não conhece, eu vou para o monte, ele não vai, eu oro, ele não, eu jejuo, ele não, eu sou mais santo do que ele, eu sou o dizimista fiel, ele não é. E começamos a pensar que somos melhores que o nosso irmão, e com isso passamos a desprezar o nosso irmão e nos achamos melhor do que ele. Esse é o fariseu. Meus irmãos, a grande verdade é que a atitude do publicano, entre aspas, mexeu com o coração de Deus. Observe que, diferente do fariseu, ele diz publicamente, ele não fala lá no íntimo, ele não tem vergonha não, ele fala publicamente, e não apenas no íntimo. E ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso mexeu com Deus. Meus irmãos, como eu demorei para aprender a me apresentar diante de Deus dessa maneira. Não adianta nada estarmos nos cultos todos os dias, jejuar 2 vezes na semana, dar o dízimo de tudo, ir ao monte orar todos os dias, conhecermos toda a Bíblia, mas ser um crente arrogante, soberbo, que confia em suas próprias obras, se vangloriando em suas ações, e pior, não se achando um miserável pecador. Era desta forma que o fariseu se achava. Meus irmãos, vamos aprender com a maneira que o publicano se apresenta diante de Deus. Versículo 13: mas o publicano ficou à distância. Imagine a cena. Ele nem ousava, olha só, olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano nem ousava olhar para o céu. Sabe o que é isso? Temor a Deus, reverência, ciência de que ele estava diante de um Deus que é santo. E às vezes pessoas que estão todos os dias na igreja não têm essa noção. O publicano sabia que o Deus no qual ele estava se apresentando era santo e ele um miserável pecador. Ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Meus irmãos, preste atenção que eu não estou, isso é importante vocês entenderem, eu não estou condenando o estilo de vida do fariseu, pois o seu estilo de vida aparentemente é piedoso. Se você prestar atenção, ele não era ladrão, ele não era corrupto, ele não era adúltero,
Ele era dizimista fiel, ao contrário do publicano, que era ladrão sim. O publicano era ladrão de luxo, roubava o seu próprio povo. Como disse um publicano bem conhecido no Novo Testamento, é o rico Zaqueu. Esse homem era corrupto, esse homem era adúltero no sentido de ser infiel a Deus, pois é no sentido dessa palavra no texto. Ele não jejuava como fariseu, ele não orava como fariseu, ele não era dizimista. Então não estou condenando o estilo de vida do fariseu, e nem elogiando o estilo de vida do publicano, não é isso. O que está em voga nesta noite é a maneira que ambos se apresentavam diante de Deus. Fez toda a diferença. Pois o fariseu, diferente do publicano, ele não se vê como um pecador. E tem pessoas que, por estarem envolvidas na igreja, a pregarem, estarem muito atuantes, muitas vezes perdem a noção de que são pecadores. Eu já passei por isso, irmãos. Quando na verdade ambos são, aqui o fariseu e o publicano. Isso muitas vezes acontece com muitos crentes. O que muitos não entendem é que por mais que façamos, por mais que oremos, por mais que conheçamos a palavra de Deus, por mais que busquemos uma vida piedosa, por mais que busquemos uma vida de santidade, somos miseráveis pecadores, dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Não tem jeito. Por mais que conheçamos a palavra, por mais que vivamos uma vida de oração, por mais que busquemos uma vida piedosa de santidade, somos miseráveis pecadores, dependentes da misericórdia e da graça de Deus. O profeta Isaías declara o seguinte, olha lá, Isaías 64, versículo 6. Marca aí na sua Bíblia. Isaías, profeta Isaías 64, versículo 6. Espera você achar, quero que você leia junto, preste atenção na leitura. 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6, ele diz: somos como um impuro, todos nós. Olha só o que ele diz agora, como é que ele pega pesado. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo aqui é um absorvente da mulher. Ele compara a justiça a um trapo imundo. Essa é a justiça humana. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Observe que ele se coloca nesse contexto também. Meus irmãos, Charles Spurgeon disse o seguinte, e seria muito bom que você guardasse isso. Eu vou falar, depois eu vou repetir. Charles Spurgeon disse o seguinte, príncipe dos pregadores: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Vou repetir, explicar. Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Ou seja, há imperfeição na nossa santidade, há imperfeição na nossa fé, há imperfeição em nosso amor. Ainda há manchas do pecado sobre as nossas vidas, mesmo não sendo mais escravos do pecado. Precisamos da graça de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa nesta noite, grave isso, eu tenho procurado ensinar isso aqui na igreja. Se fizermos algum bem, saiba que é a graça de Deus em nossas vidas, não há méritos em nós. Não há. Todo bem que sai de mim e de você, grave isso, é a graça de Deus atuando em nós. Agora, sabe o que eu tenho percebido quando ensino sobre isso? Por incrível que pareça,
coisa que alguns crentes não gostam de ouvir isso. Pois na verdade muitos querem honra por aquilo que fazem. Portanto, saber que é pela graça de Deus que atua em nós, que fazemos o bem, não agrada muito, pois a satisfação do fariseu está no fato dele fazer e dele ser. Então não agrada. Muitas vezes nós ouvimos que todo o bem que sai de nós foi a graça de Deus que nos proporcionou fazer o bem. Esse é o problema do fariseu. Meus irmãos, eu já tive muitas experiências com Deus, de ver Deus agindo através das orações que eu fiz, muitas, irmãos. E poderia dar aqui alguns exemplos nessa noite. Muitas experiências com Deus. E louva a Deus por isso. Mas eu aprendi de um tempo para cá, e entendo perfeitamente que as experiências que tive foram, na verdade, planos de Deus, que Ele determinou que acontecesse. E portanto, pela sua imensa misericórdia e graça, Ele usou as minhas orações como instrumento para cumprir o propósito seu. Só isso. Portanto, Ele merece a glória e a honra, não eu, jamais. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Na verdade, Deus, Ele não precisa das orações do homem para fazer nada. Eu tenho dito isso para os crentes aqui na quarta-feira. Deus, Ele não precisa das nossas orações, porque Ele é Deus poderoso. Mas Ele muitas vezes usa as orações de miseráveis pecadores como eu e você para realizar os seus planos. Portanto, se você tem tido experiências de ver situações acontecerem através das suas orações, saibam que é Deus operando através de você. Portanto, Ele merece toda a honra e toda a glória, e não você. Por isso, irmãos, eu só falto despedaçar quando eu ouço algumas pregações, alguns homens determinando que foi através da oração dele que as coisas aconteceram. Não é. Você não precisa nem de fé. Eu tenho fé, é a minha fé que vai agir. Eu vou mandar e Deus vai fazer. Vai nada, irmãos, vai nada. Nós somos miseráveis pecadores. As coisas não funcionam assim, não. Eu mando e Deus faz. Não acontece dessa forma. Deus não precisa da minha oração e da sua oração. Deus usa as nossas orações como instrumentos pela sua graça e misericórdia. Se Deus fosse depender da minha oração e das suas orações para fazer alguma coisa, Ele estava frito. Agora Deus determina que algo vai acontecer, e o Deus que determina os fins, Ele determina os meios pelos quais os fins vão acontecer. Então, se Deus determina que alguém vai ser curado, Deus pode usar a oração para curar essa pessoa. Mas Ele não precisa da oração para curar alguém. Ele é Deus, soberano sobre tudo, irmãos. Amém? Pare de pensar que você é alguma coisa, porque você não é. E tem crentes que não gostam que sejam assim, pois na verdade eles querem receber a glória, que na verdade pertence somente a Deus. O fariseu não entendia isso. Meus irmãos, a maneira correta de nós nos apresentarmos diante de Deus é como o publicano se apresentou. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Meus irmãos, somos pecadores redimidos, sim, graças a Deus por isso. Fomos justificados, sim, somos. Quando Deus olha para você, Ele te vê uma pessoa justa, sim. Estamos em uma posição de santidade, sim. Deus te tirou deste mundo e te colocou numa posição de santidade. Mas tudo isso pela graça de Deus. Se você tem sido um crente piedoso, que tem crescido espiritualmente, graças a Deus por isso. E é claro que nesse processo você não fica passivo.
Todos nós temos que buscar esse crescimento espiritual, procurando ver uma vida de oração. Todos nós. Mergulhar nas Escrituras, buscar ver uma vida cheia do Espírito Santo, buscar ver uma vida piedosa, ver uma vida santa. De fato, é você que tem que buscar tudo isso, mas sabe que sem a graça de Deus é impossível. É impossível. É impossível. Então precisamos ter cuidado para não nos apresentarmos diante de Deus com os nossos corações altivos, soberbos, confiando em nossa própria justiça, como o fariseu se apresentou. Meus irmãos, Deus não fica comovido por aquilo que fazemos. Não fica. Deus não fica impressionado com as nossas ações, pois volta a dizer, somos miseráveis pecadores e sempre estamos tendenciosos a pecar. Sempre. Portanto, quando fazemos alguma coisa de bom, é a graça de Deus que nos impulsiona a fazer isso. Portanto, ninguém aqui tem motivo ou razão para se achar o tal como se achava o fariseu, seja eu o pastor, seja o obreiro, seja quem for. É a graça de Deus nas nossas vidas. Se você tem visto homens sendo usados por Deus de uma maneira tremenda, é a graça de Deus. Mulheres, é a graça de Deus. Jovens, é a graça de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o seu coração. Versículo 14 diz o seguinte, para nós terminarmos: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Grave o que eu vou dizer nesta noite. No reino de Deus, a escada sobe para baixo. No reino de Deus, a escada sobe para baixo. Ou seja, quem se exalta, Deus humilha, e quem se humilha, Deus exalta. Esse é o processo. É só você olhar para Jesus. É só você olhar para Elias, para Paulo, os homens de Deus. Deus primeiro, Ele humilha, depois Ele exalta. Agora, quem julga isso? Se você está se exaltando ou não, corretamente, é o Senhor. Porque só Deus sabe de verdade se o que falamos no íntimo, como fariseu, ou publicamente, como publicano, é verdadeiro ou não. Que nessa noite possamos meditar e refletir no que Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Desejo que no meu coração é que você jamais se apresente diante de Deus como este fariseu, mas se apresente como publicano, sempre reconhecendo que você é um pecador. Independente se Deus usa a sua vida de maneira tremenda, sempre seremos pecadores que precisamos da graça de Deus. Feche seus olhos. Lucas, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é poderosa, Senhor. Obrigado, Deus, que